E aí galera, tudo bem? Meu nome é Fernanda e hoje estamos iniciando mais um episódio do Fala Sério Fê, onde a gente fala sério, mas nem sempre. Isso! E eu estou aqui com a Ivete Rosane, ela é uma terapeuta e ela faz um tipo de terapia um pouco alternativa. Então você pode falar pra gente como é a tua rotina, como você faz essa terapia alternativa, quais são as técnicas que você usa. Então conta pra gente, Rô. Então, o meu trabalho é um pouco diferenciado, porque depois de muitos cursos que eu já participei, eu acabei adquirindo a minha própria técnica. Então, eu desenvolvi essa técnica com um pouquinho de cada uma das técnicas dos cursos que eu participei e automaticamente, hoje, eu foco no atendimento único, ou seja, diretamente direcionado na dor da pessoa. E assim, como é que funciona a sua técnica? A pessoa vai chegar lá, pode agendar, você é de Entre Rios, né? Sim. Atualmente você ainda tem um salão, porém você agora está saindo do salão para entrar nesse ramo só para as terapias, né? Sim. E assim, a partir disso, a pessoa agenda com você, às vezes ela chega na sua casa, e daí como começa a técnica que você usa? Então, na verdade, sim, eu trabalho só com agendamentos. A pessoa agenda, quando ela chega, ela é direcionada ou numa poltrona ou numa maca, que é o meu atendimento. Na hora, eu vou saber qual dos dois que eu vou utilizar. E aí... Isso tem uma diferença, né? Uma vez eu vi uma publicação que era assim, onde você sentaria, assim, numa sessão de terapia. E tem esses negócios de psicologia e tal, né? E como é que faz assim, eu vou saber se a pessoa vai pra maca ou pra poltrona. Como que é essa coisa? Então, na verdade, também eu vejo, eu analiso o cliente, o paciente, né? Se é uma pessoa já de idade, às vezes a maca não é confortável. Por quê? Porque às vezes a pessoa chega com algum tipo de dor nas costas, na lombar, na coluna. E aí, o sentar numa poltrona é mais confortável. O meu atendimento sempre é pelos ombros. Eu sento a pessoa, ou seja, eu convido ela para sentar na poltrona, se no caso for o atendimento assim, e eu me posiciono atrás da pessoa. E aí eu faço o atendimento conforme o necessário. E assim, a técnica, você tem aquelas terapias que você não encosta, que eu me esqueci o nome, você sabe, né? Você pode falar um pouquinho. E tem as que encosta, né? A sua é a que você toca na pessoa. E como é que faz, como é que funciona isso? Então, na verdade, assim, eu não trabalho com reiki. O reiki, ele é o aproximar do corpo físico. O meu atendimento, ele é o tocar. Quando a pessoa chega com alguma dor física localizada, eu toco na pessoa exatamente no ponto da dor. Por quê? Porque eu já sei de antemão onde é essa dor. E aí eu trabalho o foco da dor, falando exatamente para a pessoa o porquê dessa dor estar nesse local, o que aconteceu e o que ela tem que entender com essa dor, para transformar essa dor e ela poder sair dali sem dor. Sim, e assim, essas terapias, a pessoa chega e às vezes, a maioria das vezes ela não sabe de onde vem a dor, né? Porque a maioria das suas terapias são para isso, pessoas que tenham a dor, assim, que às vezes vem do nada, às vezes vem repentino de vez em quando, e assim, elas vão lá, falam, não sei porquê. E assim, a maioria das pessoas que você atende não é porque ela se machucou, mas se a pessoa se machucou de alguma forma e ela ir lá, você também atende? Sim, ou não? sim. Quando ainda existe a lesão, ela continua no tratamento médico ou então, se for uma luxação, alguma coisa assim, mas eu alivio a dor da pessoa. Então,
esse período de tratamento, esse período da pessoa cuidar dessa lesão, eu também posso acompanhar, eu acompanho. Mas o meu foco principal são as dores físicas geradas por algum trauma do passado. Então, quando a pessoa tem alguma dor persistente, crônica, mas ela não é uma lesão ainda que, quando essa dor se torna lesão, ela é bico de papagaio, hérnia de disco, desgaste de articulação, aí a gente não consegue sanar, ajuda na dor, porém nós não conseguimos transformar mais. Mas quando é no início, a pessoa procura ajuda, a dor ela praticamente cessa. E assim, a pessoa chegou lá e você já vai sentindo, ela não precisa nem falar, né? Você já sente da onde vem aquela dor. E como é que funciona, assim? Então, eu diria que isso é uma leitura intuitiva. Ou seja, eu sinto a dor da pessoa quando ela chega e eu posso apontar onde é essa dor sem que a pessoa me diga da onde que dói, quanto tempo que dói, enfim, eu consigo sentir no meu corpo físico a dor do outro. E assim, isso veio a partir dos cursos que você fez? Ou você, tipo, desde pequeno sempre teve alguma coisa, assim, alguma intuição? Às vezes sentia, às vezes uma pessoa, poxa, tá com uma dor, e você sente, tem aquela intuição, aquele, sabe, pesou quando a pessoa chegou perto de você? Ou isso foi a partir do momento que você fez esses cursos, assim? Na verdade, não. Muito provavelmente eu tenha nascido com essa sensibilidade. Porém, ela aflorou, ela se manifestou há uns 4 anos atrás. E eu sempre fui questionada por outras terapeutas para esse desenvolvimento, esse procurar fazer algum tipo de curso. Mas eu sempre dizia que eu não faria enquanto eu não teria uma comprovação que realmente eu teria que ser terapeuta. E essa confirmação aconteceu no mês de março, há 4 anos atrás. Então, aconteceu alguma coisa muito proporcional na minha vida, alguma coisa, né? E isso fez com que desencadeasse esse despertar. A partir daquele momento que eu percebi, então, que eu tinha uma missão especial, eu fui atrás dos cursos. E você fez vários, né? Pode comentar alguns que, assim, que você gostou mais e pode falar um pouquinho da técnica também? Sim, os primeiros cursos que eu fiz, eles na verdade foram direcionados por mim. Por quê? Porque no passado eu precisei de atendimento e eu me apaixonei por essa técnica de uma terapeuta que me atendeu. E eu sempre dizia, o dia que eu farei um curso vai ter que ser esse curso. Então, é o Theta Healing. Eu fiz o básico e eu fiz o avançado. Ele trabalha muito, ele corresponde muito com o meu dom. E depois disso eu fiz Baras de Axis, eu fiz biomagnetismo, eu fiz constelação sistêmica familiar, tarô, dois cursos de tarô. Então, assim, tem bastante bagagem, porém, a técnica que eu gosto de trabalhar é a técnica que eu mesma faço essa junção de todas elas, um pouco de cada uma, nesse meu atendimento. Sim, e você atende já faz tempo? Quantos anos? Na verdade, no início, eu atendia mais os meus clientes do salão, que vinham para o atendimento no salão e não necessariamente
na área terapêutica. Uhum. E no decorrer do tempo, sim, eu fui atendendo, eu faço atendimentos online também, né? Então já E tem a mesma eficiência o atendimento online? Tem a mesma eficiência. Eu posso atender uma pessoa que mora no Japão e eu também faço da mesma forma. Porém, o pessoal, ao vivo, ou seja, o presencial, ele é mais eficiente. Por quê? Porque eu consigo falar com a pessoa melhor. Uhum. Porque o tempo não é tão restrito quanto uma videochamada, né? Sim. Porém, o resultado é o mesmo. E assim, isso você vem atendendo, já faz, se você quiser falar também quanto são as suas sessões de terapia, como você estava comentando um pouquinho antes comigo, antes do vídeo, que assim, você vai fazer uma vez, e às vezes não necessariamente você vai precisar fazer outras vezes, sim, mas às vezes você precisa também, então pode falar um pouco dessa parte pra gente. Então, na verdade é assim, nós temos clientes, pacientes e clientes. Tem pessoas que têm o foco direcionado, ou seja, uma dor, ou 2 ou 3 no corpo físico, mas não tem outros problemas. Mas também tem aqueles clientes que chegam e estão com o emocional dentro do liquidificador. Ou seja, está tudo misturado e elas querem em um atendimento que você direcione para todas as áreas. Então, nessas pessoas a gente trabalha primeiro o emocional dela. O foco é ela, para que ela, quando ela estiver bem com ela mesma, se dando valor, se enxergando, ela vai começar a ver cada detalhe ao redor dela com nitidez, com clareza e focando ela própria. Por isso que o meu atendimento é único, eu não vendo pacotes. Porém, quando uma pessoa precisa de mais de um atendimento, eu sempre peço para a pessoa voltar depois de 21 dias. Porque a partir do momento do atendimento, nos próximos dias essa pessoa já vai ter uma grande mudança. Ela mesma vai perceber mudança nela e mudança com o contexto geral externo. Então ela vai perceber a mudança da dor, né? A dor vai diminuir, às vezes cessa, né? Eu vi que a sua cliente te deu o feedback, o Edu me mostrou que tinha cessado completamente no outro dia. E assim, como é que faz? Por exemplo, assim, as pessoas, elas julgam bastante isso, né? E como você lida com essa parte? Na verdade, esses 3 anos, quase 4, que eu tenho me preparado, grande parte dessa preparação foi psicológica. Por quê? Porque quando você desperta para um lado que você foi direcionado para mudar totalmente a sua vida e ajudar o próximo, você sempre passa por julgamentos. E, geralmente as pessoas olham para você e falam assim: nossa, mas você, da onde? Entende? O ser humano, infelizmente, ele é um ser que julga o outro. Independente se esse outro vai amanhã depois ajudar essa mesma pessoa, né? Sem olhar para o contexto geral, mas o ser humano, ele é de julgar. E eu precisei me preparar psicologicamente porque sim, eu fui um alvo muito forte, assim, muito grande de julgamentos no início. E isso tudo pesou. Além de você começar uma área nova que você precisa ter entendimento, você percebe que dentro da sua própria sociedade e até família, você tem preconceitos, né? Mas hoje não mais. Hoje eu tenho certeza do que eu vim fazer aqui nesse meu período, né, que eu ainda tenho, né, de vida, e estou
abraçando a causa. E com certeza realizada com isso, você sabe da eficiência, seus clientes sabem também. Que nem assim, as pessoas podem às vezes experimentar. Algumas pessoas também, elas não sabem mais o que fazer quando o médico não sabe mais o que fazer. Às vezes elas vão para essa terapia alternativa daí. Sim. E é aí que elas conhecem, né? Tem pessoas que não acreditam e tá tudo bem, acontece. Sim. Mas é algo que você pode pensar de fazer. Às vezes vai te ajudar sim. E é isso, né? Uma das coisas que eu quero focar é o seguinte. Quando uma pessoa, por alguma razão, procura um médico, um especialista, ele vai procurar ajuda por sua livre vontade. Porque aquilo que está incomodando, ele quer que seja sanado. Uhum. Ele confia nesse profissional e automaticamente no remédio que ele prescreve, tomando esse remédio certinho. Quando uma pessoa vai procurar uma terapeuta, no meu caso, eu sempre digo, eu já tive relatos de clientes que marcaram no dia anterior da vinda e eles me questionaram, você já fez algum atendimento à distância para mim? Porque eu já não estou mais sentindo o que eu sentia antes. E aí eu falo assim, não, foi você confiar no meu trabalho. Porque quando você confia, você já é automaticamente curado, transformado desde o momento que você procurou, entrou em contato. Então, até você chegar, isso desenvolveu fé naquele atendimento, isso desenvolveu confiança. E automaticamente você já começa a sua cura de lá até o momento do seu atendimento. E aí a gente transforma o resto. Ai, que legal. E o reconhecer faz parte disso, Com né? certeza. Então, assim, Ivete, muito obrigada. Eu fico muito feliz que tenha vindo aqui. Muitas pessoas têm que saber dessa terapia alternativa, que ela é, sim, eficiente para algumas pessoas e alguns acham que não. E como eu disse antes, está tudo bem. Mas, às vezes, se você não tem uma solução, não está conseguindo saber daquela sua dor, às vezes pode tentar, que às vezes dá certo. Isso vai de pessoa, vai de acreditar, como você disse, acreditar no trabalho. Então, assim, vai de cada pessoa, sim, mas é uma terapia muito interessante, algo a se pensar, algo a se falar, né? E muito obrigada por vir aqui falar um pouquinho do teu trabalho, que é algo muito legal, como eu disse antes. É algo que ajudou muitas pessoas, como você relata. Então, isso que é o importante, as pessoas estarem melhorando, evoluindo. E eu acho que é isso, gente. Pô, fala sério. Já tô com saudade do próximo episódio. Um beijo.